você se prepara para essa primeira sessão, como você faz essa primeira sessão, como você acolhe, compreende o que seria essa primeira sessão, como você faz uma avaliação psicodiagnóstica, né? Não somente vertical, né, que tem a ver com a história da família desse cliente que chegou, como horizontal, que tem a ver com o estágio do ciclo de vida que esse paciente está, se ele está casado, quais são as questões, se é uma questão conjugal, se é uma questão individual. Como é que você faz essa avaliação? Qual o retorno que você dá para o seu cliente dessa avaliação toda que você teve, não só do corpo dele, de como ele funciona, né, as suas percepções desse eixo vertical, desse eixo horizontal, qual a sua escolha desse retorno, como você faz esse retorno para o seu cliente e como você aponta uma direção, né? Muitos terapeutas e psicólogos, psicoterapeutas têm receio de apontar uma direção para o trabalho terapêutico. Então, como você aponta a direção para o trabalho que você vai realizar, direção do trabalho que você já viu na primeira sessão, que esse cliente precisa, e ao mesmo tempo qual é a prioridade nesse momento da vida daquele cliente de se trabalhar nesse espaço terapêutico, né? Porque o processo terapêutico é feito por ciclos. Eu estou numa terapia com o meu terapeuta, eu tenho um ciclo com esse terapeuta. Esse ciclo tem começo, tem meio e tem fim. O final é tão importante quanto o começo. E às vezes eu faço 2 ciclos, faço um ciclo, depois reabro um outro ciclo e sigo um outro ciclo com esse cliente. Às vezes eu faço um ciclo, dependendo do lugar que eu vou trabalhar com esse cliente, do lugar que eu vou estar para esse cliente, muitas vezes eu faço um ciclo, vou me despedir desse paciente, ele vai me ter dentro dele, e eu tenho ele dentro de mim, porque a gente viveu esse processo muitas vezes reparador, né, num estágio profundo, às vezes do mundo emocional, né, num estágio muito pré-verbal, e ele vai buscar um outro terapeuta para poder fazer um outro ciclo, e eu vou autorizar, orientar e ajudar a encaminhar para ele poder fazer um outro ciclo com um outro terapeuta que ele não vai conseguir fazer comigo, porque eu fui e visitei lugares tão primitivos com ele que ele precisa de um outro terapeuta para visitar outros ciclos, outros estágios da vida emocional dele nesse eixo vertical do desenvolvimento dele e da história dele. Então, o processo terapêutico é feito por ciclos. E é importante a gente poder saber qual o terreno que a gente está trabalhando com o nosso cliente. Se é um cliente onde a gente está trabalhando muito esse estágio pré-verbal, se é um cliente que a gente está trabalhando no estágio verbal, que tem a ver com esse estágio não vertical, apesar de a gente estar sempre com o olho nesse estágio vertical, às vezes ele está numa demanda horizontal, muito gritante, de uma experiência pós-traumática, né, num momento muito difícil da vida dele e que está nesse plano horizontal, né, esse plano que tem a ver com o estágio do ciclo de vida que você está, que tem a ver com o seu casamento, com o seu trabalho, né, com o momento da sua vida que você está vivendo. E esse estágio vertical tem a ver com a sua história de vida inteira, não só a sua história de desenvolvimento emocional, como a história da sua família, né, a história da sua família de origem, né, que lugar que eu fui visitar, o que eu vivi aqui que eu fui encontrar, que foi conectar com esse eixo vertical na minha vida, nessa profundidade, né? E às vezes essa profundidade também é trabalhada dentro do processo terapêutico e até deveria ser trabalhada dentro do processo terapêutico. Então a gente não sabe qual vai ser o ciclo, qual vai ser o estágio, qual vai ser o caminho terapêutico, quais são as prioridades desse paciente antes dele chegar. A gente tem lá os nossos recursos, né, que a gente pode trabalhar, né? Assim como quando a gente procura qualquer especialista, o especialista tem vários procedimentos que ele faz. E eu me inscrevi lá no especialista, ele não sabe o que eu estou chegando, qual é o meu sintoma, qual é a minha demanda, o que eu preciso, né? Eu vou lá no ortopedista, ele não sabe se eu estou com uma questão no joelho, no ombro, no cotovelo, se é cirúrgica, se não é. Então, cada um vai chegar no seu momento. E nós, como especialistas, a gente tem que ter no nosso arsenal os recursos para poder trabalhar o campo da reparação afetiva, tem a ver com esse outro eixo
né, muito mais pré-verbal. No campo de tirar a pessoa da experiência traumática, se ela já chega na experiência traumática, tem que poder ter um psicodiagnóstico desse meu paciente para poder saber qual é a prioridade terapêutica para ele, mesmo compreendendo que ele tem outras demandas, outras questões que ele precisa trabalhar. Mas qual vai ser as questões que nesse momento da vida dele e nesse encontro terapêutico comigo, a gente vai estar iniciando esse trabalho?